Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai explorar alguns conceitos da linguagem JavaScript. A ideia é a gente criar um exemplo de if e de comando for. Vamos ao nosso exemplo então. Eu vou partir de um exemplo básico. Se você tiver alguma dúvida aí, pessoal que está me escutando, fiquem à vontade em perguntar, coloquem as perguntas aqui no nosso chat, que depois eu vou lendo aqui e respondendo, tá beleza? A gente está no chat aqui, temos aí 10 alunos presentes, obrigado pela presença de todos vocês. Assim que vocês tiverem alguma dúvida, perguntem que aí no final eu respondo, tá legal? Então vou só minimizar essas janelas aqui e a gente vai começar a nossa página HTML básica, tá? Então eu vou iniciar aqui com a primeira tag do HTML, então eu inicializei e finalizei a tag HTML. Geralmente, né, a gente coloca também a tag do cabeçalho, então a gente coloca aqui o head e aqui o head. Beleza. Geralmente a gente coloca também qual é a codificação dos caracteres do nosso arquivo. Ah, faltou uma outra tag aqui também, é doctype HTML. Aqui uma exclamaçãozinho, né, doctype HTML, beleza? Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas é um padrão aí do W3C para que a nossa página funcione mais corretamente, né? Então é legal colocar doctype HTML, beleza? Depois a gente então tem a nossa tag de abertura do HTML e de fechamento do HTML e depois a tag do cabeçalho e fechamento do cabeçalho. Por fim, a gente vai colocar a nossa tag aqui do corpo da página e aqui do nosso fechamento do corpo da página, certo? Eu já comentei sobre isso, mas vou comentar de novo, tá? Algumas tags elas vão ter a tag de abertura e a tag de fechamento, como é o caso da tag HTML, do head e do body, certo? Algumas tags não têm o fechamento, algumas tags elas podem somente ter a sua abertura e a gente pode finalizar elas assim, por exemplo. Deixa eu fazer uma tag aqui do submit, por exemplo, a gente pode finalizar ela assim, certo? Apenas na mesma tag de abertura a gente coloca ali um barra no final, tá? Mas vamos ao nosso exemplo de hoje então. Como a gente quer fazer alguma coisa JavaScript, a gente vai colocar aqui embaixo, no final aqui da nossa página, aqui, né, antes do fechamento do corpo, a gente vai colocar a tag script. Script então, e aqui no final, barra script. Beleza? Vocês viram que ele já faz ali, né, a autodigitação pra gente, né? Ele tem um recurso aqui no editor de texto que eu estou utilizando da interpretação dos comandos. Eu vou salvar esse exemplo aqui como exemplo.html. Viram que quando eu salvei ele como .html, ele já colocou as cores das tags de acordo com o padrão do editor que eu estou utilizando, né? Então facilita a nossa visualização. Como a gente quer fazer alguns exemplos de JavaScript aqui, eu vou pegar aqui algumas variáveis e vou criar elas e atribuir valores para elas. Então eu vou criar a nossa primeira variável, var a igual a 1. Pronto, criei uma variável a. Agora eu vou criar a variável b, var b igual a 2. Bem simples, né? Criamos duas variáveis. No JavaScript a gente não precisa dizer se é inteiro, se é string, se é número quebrado ou se é um botão, que variável que é. A gente simplesmente vai dizer que é uma variável, então a gente coloca ali var, certo? No Java, por exemplo, é uma linguagem um pouco diferente, né? Bem diferente do JavaScript, a gente tem que se preocupar com o tipo da variável. Apesar de todas elas serem do tipo object, a gente tem que dizer se é um inteiro, se é um float, se é um date, se é um big decimal ou que tipo de variável que é, certo? Aqui no caso a gente não está se preocupando, apenas dissemos que são duas variáveis, a variável a e a variável b. Agora a gente vai testar essas duas variáveis, a gente vai perguntar qual delas é maior, então eu vou perguntar if a maior que b. Se o a for maior que b, eu vou fazer uma mensagem na tela. Então, console.log e vou escrever no console a é maior. Beleza? Nesse caso, não vai acontecer nada no console porque a nossa variável b é a maior, né? Então, eu já vou fazer essa previsão, né? Essa validação aqui. B maior que a, eu vou colocar no console isso aqui. Console.log b
é maior. E eu já vou testar minha página para verificar o que vai aparecer no console. Então eu vou salvar, vou aqui em arquivo, abrir no navegador padrão, ele já vai abrir aqui no Chrome, e ele não mostrou nada porque a minha página não tem nada no corpo dela, né? Ela só tem essa parte JavaScript aqui e está aparecendo aqui no console, né? Eu até poderia ter feito aqui um alert, né, para mostrar numa caixa de diálogo para o usuário, mas nesse caso eu fiz no console, então eu vou clicar aqui no Ctrl Shift I, e ele exibiu aqui o console para a gente, e a gente está observando aqui que ele mostrou que o B é maior, então ele jogou no console para a gente, tá? De novo, como que a gente vai no console? Ctrl Shift I, ele abre o console, ou então você vem aqui nesses 3 pontinhos, daí clica aqui em mais ferramentas, dentro de mais ferramentas tem ferramentas do programador, tinha a impressão que era do desenvolvedor, acho que no Firefox é ferramentas do desenvolvedor. Daí a gente vai lá em ferramentas do programador e ele mostra aqui o console. Deixa eu abrir o console no Firefox também, só para a gente visitar também. Então eu vou aqui nesses 3 risquinhos, daí tem a opção aqui, ó, desenvolvimento web. Vou clicar em desenvolvimento web, daí tem aqui, ó, console web. E aqui o console web é muito semelhante, né? Ele vai ter praticamente as mesmas funcionalidades. O Google Chrome tem mais funcionalidades, tá? Mas o Firefox também tem muitas funcionalidades. Ele é excelente para debugar tanto o que está transitando pelo teu navegador como o que está executando no teu navegador. Então ele é muito bom para isso também. Tem a parte de rede aqui do Firefox que é muito aprimorada, tem muitas funcionalidades. E ele também vai ter o console aqui, tá? No Firefox. Outro dia a gente explora algumas funcionalidades e diferença entre os dois consoles, tá? Como o nosso foco hoje é conceitos de JavaScript, a gente vai ficar no console do Chrome, tá? E ele mostrou aqui então que o B é maior. Estão conseguindo ver aí? Tá aparecendo aí? B é maior. Se eu trocar aqui, por exemplo, e colocar 2 valores iguais, olha o que vai acontecer. Ele não mostra nada no console. Perceberam que a gente só validou se o A for maior ou se o B for maior. A gente não validou no caso deles serem iguais, beleza? Eu posso fazer um teste aqui onde eu posso validar isso, né? Eu posso fazer uma outra condição aqui, né? E fazer assim, if A igual a B, aí eu posso fazer console.log iguais. Aqui no JavaScript a gente tem o sinal de igual, o sinal de igual duplo e o sinal de igual triplo, tá? Eu já vou mostrar para vocês a diferença. São iguais. Vou salvar, vou atualizar. Ó, que bacana. Então ele agora mostra que os dois são iguais, porque de fato são iguais, né? Agora, já que a gente não se preocupa com tipos, né? Olha o que eu posso fazer. Eu posso comparar o A com o B, perguntando se eles são iguais apenas, né? E nesse caso aqui, deixa eu fazer um teste, eles continuam sendo iguais, certo? Mas o JavaScript tem um recurso muito bacana, que são os 3 sinais de iguais, que além de comparar se os elementos são iguais, ele vai verificar se os tipos deles são iguais. E você viu que eu fiz de propósito aqui, o B eu coloquei entre aspas duplas. Isso significa que esse B ele não é um inteiro, e ele é sim um texto 2, certo? Então isso aqui é algo diferente disso aqui do ponto de vista valor e tipo, mas é igual se a gente apenas comparar o valor, beleza? Então aqui tem um exemplo bem bacana de if no JavaScript, tá? Eu tenho outro exemplo que eu vou deixar aqui no link do vídeo, vou deixar na nossa aula também, que é bem parecido com esse, que vai complementar esse, tá? Mas para essa nossa explicação, vai bastar essa explicação aqui, tá? Que é um exemplo de if considerando o valor e considerando o tipo da variável, tá? Deixa eu deixar assim do jeito que estava, e assim, e agora eu vou replicar isso aqui para baixo, para deixar os dois exemplos, tá? Então se eu fizer assim, vai dar certo. E se eu fizer assim, não vai dar certo, tá? Então ele vai imprimir só uma vez, né? Deixa eu rodar aqui. Então ele imprimiu só esse primeiro aqui, né? São iguais valores. E aqui são iguais valores e tipo.
Beleza, olha que bacana esse exemplo, ó. Então eles são iguais os valores, tá? E se eu quiser que dê igual aqui, teria que ser assim, ó, certo? Aí vai dar igual, os dois vão ter o mesmo valor e os dois vão ter o mesmo tipo, beleza? Olha que bacana. Então esse exemplo aqui ilustra então do porquê utilizar 3 sinais de igual no if do JavaScript, beleza? Qualquer dúvida vocês falem aí, tá, galera? E agora eu vou fazer um exemplo de comando de repetição, tá? Então eu vou fazer aqui uma sequência de impressão na tela. Então eu vou colocar aqui for, posso criar uma variável aqui, uma variável local no caso aqui, né? Let i igual a 0, e aí eu faço i menor do que 5 e vou colocar aqui i mais, beleza. Nesse caso eu vou imprimir na tela aí 5 coisas, tá? Então eu vou colocar aqui console.log. Uma coisa que eu não falei, galera, aqui no if a gente pode usar chaves também, tá? Eu até recomendo que você se acostume a utilizar essas chaves aqui, porque como a gente quer fazer vários comandos, geralmente a gente quer fazer vários comandos, a gente precisa colocar essas chaves, tá? Então vamos se acostumando com essas chaves aí no if também, tá? Recomendo que vocês se habituem a colocar as chaves, tá? Vou colocar as chaves em todos aqui, tá? Porque eu acho importante vocês sempre utilizar as chaves, tá? Nunca é demais as chaves. Ela é opcional quando você tem apenas um comando, mas ela é obrigatória quando você tem mais de um. Então eu recomendo que você sempre utilize, tá? O que mais aqui? Deixa eu fazer o A2 aqui para não ficar duas vezes a variável A. Daí vai ficar o A e o B 2, tá? Porque criar uma variável A 2 vezes não é legal, né? Então eu vou fazer A e B 2, tá? Só fiz essa modificação. E agora eu vou imprimir na tela, como eu falei antes, eu vou imprimir na tela 5 vezes. Então eu vou colocar aqui oi, e aí do lado eu vou colocar o valor do i, tá? Então eu vou falar assim, oi 0, oi 1, oi 2, oi 3, oi 4, tá? De 0 a 4, tá? E ponto e vírgula aqui no final. Vamos rodar aqui para ver o que aconteceu. Olha que bacana. Então eu fiz um laço de repetição, onde ele mostrou na tela 5 coisas, tá? Ele mostrou 5 vezes a palavra oi, seguida do valor do i, beleza? Para finalizar, a gente sempre faz aí uma tabuada, né? Vamos fazer uma tabuada aí para ficar bacana. Então eu vou colocar aqui console.log, tabuada, e aqui eu vou colocar então uma tabuadinha. A tabuada ela sempre vai ter 10 coisas. Eu posso começar no 1 e eu posso ir até o 10. Olha que diferente agora. Eu comecei em 0 nesse primeiro exemplo e aqui eu comecei em 1. Tá? A gente pode começar onde a gente precisar. Geralmente a gente precisa começar no 0 porque a gente percorre arrays. Então é muito comum a gente começar em 0. Tá? Nesse caso eu comecei em 1 porque eu quero a tabuada. Então eu vou colocar aqui i mais, aí eu vou colocar um sinal de multiplicação, aqui eu vou usar o x, tá? E eu vou fazer a tabuada do, sei lá, vamos fazer a tabuada do 7. Multiplicado por 7 vai ser igual a, daí aqui eu coloco i asterisco 7, certo? Até eu vou colocar asterisco aqui também para ser mais coerente, né? O sinal da multiplicação na programação, em todas as linguagens, é o asterisco, tá? Então vamos se acostumar com o asterisco. Então eu quero fazer a tabuada do 7. Vamos lá. Olha que bacana. Tabuada. 1 vezes 7 igual a 7. 2 vezes 7 igual a 14. E assim por diante, né? Então a gente fez 2 exemplos de if, né? Um if comparando só o valor, um if comparando o valor e o tipo, e 2 exemplos de for, né? Um for jogando 5 textinhos na tela e um for jogando a tabuada do 7 na tela. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários, manda uma mensagem, fica à vontade em perguntar, que esse assunto eu sei que tem bastante coisa para dar continuidade. Valeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.